Olá pessoal, estamos hoje recém-saídos do carnaval, mas as notícias da política nunca param. Eu venho hoje atualizar vocês um pouquinho do que está acontecendo no mundo político, especialmente nas relações entre o executivo e o legislativo. Nos últimos dias apareceram notícias como essas daqui. Lula atende grupos de Lira e mantém Codevasf e Denox com Centrão para ampliar a base aliada. Governo Lula abre mão de verba para a Lira distribuir emendas até a deputados da oposição. Esses são movimentos do jogo político que tem acontecido nas últimas semanas e que vão seguir acontecendo. A gente vai ver várias notícias como essas nos próximos dias. Mas a minha ideia hoje é tentar mostrar para vocês por que isso está acontecendo, qual que é o sentido por trás desses gestos, desses movimentos de Lula e de alguma forma do PT também. Basicamente, gente, Lula foi eleito por uma coligação que envolveu vários partidos, mas que, no final das contas, conseguiram apenas 122 deputados. É um número relativamente pequeno se a gente levar em conta que o Congresso tem 513 parlamentares. Significa que o PT e esses partidos que fizeram a coligação têm aí pouco mais de 20%, alguma coisa assim, do total de 513 deputados. Qual é o movimento natural que a gente espera dentro do restante dessa bancada que está aqui eleita? A gente tem um partido que de imediato chama atenção, que é o PDT, um partido que tem um certo histórico na esquerda. Mas o PDT tem apenas 17 parlamentares, muda muito pouco a situação, a incorporação do PDT junto à base de Lula e do PT. Quais seriam os outros partidos, então, que a gente esperaria que viessem compor a base de Lula? Essencialmente aqui, a gente já veria no MDB um aliado histórico do PT, além do PSD, que é um partido de centro até centro-direita, mas que não é um partido que flertou com o bolsonarismo, é um partido que teria uma certa abertura para vir fazer a base do PT. Porém, pessoal, percebam o seguinte, mesmo com as alianças de PDT, PSD e MDB, mesmo que esses partidos venham na sua integralidade a compor a base do PT, a gente teria ainda um acréscimo de 101 deputados. O que faria com que a coligação tivesse em torno de 225, menos que isso, deputados, que não é a metade da Câmara. Mesmo com a aproximação desses partidos, que seriam um pouco mais amigáveis, partidos mais próximos, mais fáceis de negociar, a gente ainda teria uma dificuldade muito grande para o governo, porque não teria metade da Câmara sequer, sendo que para algumas pautas é necessário um quórum ainda maior. Para piorar a situação, vejam só os partidos que sozinho têm quase metade da Câmara. A gente tem aqui a soma de 3 partidos, PL, União Brasil, PP e Republicanos, somando 246 deputados. Sendo que agora o PP e União Brasil falam em formar uma federação. Então fica um bloco aqui, né? Formado, uma federação formada, mas o que importa é, esses 4 partidos são partidos que tem basicamente metade da Câmara. E são partidos, originalmente, a gente poderia pensar ou do centrão ou de uma direita mesmo. União Brasil foi formado a partir da fusão do DEM, que era o antigo PFL, era um partido tradicional da direita brasileira, junto com o PSL, que em 2018 elegeu Bolsonaro e vários outros parlamentares na onda do bolsonarismo. Ou seja, é um partido difícil. O PL é o atual partido do Bolsonaro, o PP é o partido do Arthur Lira, o Republicanos hoje é o partido do Tarcísio de Freitas, por exemplo. Ou seja, são partidos difíceis de se criar relação, porque se aproximaram muito da direita nesses últimos anos, mas, basicamente, sem nenhum desses partidos fazendo a base do governo, praticamente se torna impossível aprovar qualquer coisa na Câmara. É por isso que a gente já vê, dentre os ministérios de Lula, a presença do União Brasil, e a gente tenderá a ver essas negociações com Arthur Lira para trazer alguns votos, pelo menos, dentro do PP, dentro do União Brasil e talvez até dentro do PL. Embora seja o partido de Bolsonaro, o PL é tradicionalmente um partido do centrão, que vota com o governo da vez. Então, há sim a possibilidade de que alguns grupos dentro do PL votem junto com o governo em várias pautas, justamente porque é um partido que se formou assim, que sempre foi um partido governista. Embora tenha uns nomes que a gente claramente saiba que vão fazer uma oposição ferrenha ao PT e a Lula, mas há também ali vários nomes que talvez não sejam tão fiéis assim ao bolsonarismo e venham, de alguma forma, compor a base do governo Lula. É basicamente isso que está em jogo e é por isso que a negociação de cargos,
de diretorias, né? Enfim, de fato, né, uma participação no governo será pauta recorrente agora, não mais para tratar de ministérios, porque esses já estão formados, né, já estão com todos os nomeados, os ministros, mas a gente vai ver isso se intensificando muito em relação aos cargos de segundo escalão, diretoria de estatais e vários outros cargos públicos. Então é isso, nós veremos nas próximas semanas várias notícias nessa mesma direção, mostrando como há um desafio colocado para o governo, que é justamente ampliar sua base, e para isso terá que oferecer aos partidos até então de oposição uma certa participação no governo. Indicação em cargos de segundo escalão, estatais, enfim, participação em cargos e recursos, né, na gestão de recursos do governo. É isso que tende a acontecer. A gente pode e até deve ser bastante crítico a isso, mas antes de tudo é importante a gente entender o que é que está por trás disso tudo, né? É justamente a necessidade de formação de uma maioria, de uma coligação que dê governabilidade a Lula e ao PT. Me contem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso.